Imagine por um instante um homem misterioso, cujo nome ecoa nas entrelinhas de dois dos mais importantes livros do Novo Testamento. Um nome que, à primeira vista, poderia passar despercebido, mas que carrega um significado profundo e uma função essencial na história da fé cristã. Seu nome? Teófilo. E embora ele seja mencionado apenas 2 vezes em toda a Bíblia, no início do Evangelho de Lucas e na introdução do livro de Atos dos Apóstolos, sua presença silenciosa levanta perguntas que atravessam séculos. Quem era ele? Por que Lucas dedicou a ele não apenas um, mas 2 dos registros mais detalhados da vida de Jesus e do nascimento da Igreja? Seria ele apenas um destinatário, um patrono, ou um símbolo representando todos os que amam a Deus? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em uma das figuras mais enigmáticas das Escrituras: Teófilo, o amigo de Deus. Um homem que, embora nunca tenha dito uma palavra nas páginas da Bíblia, foi a razão pela qual recebemos um dos testemunhos mais ricos sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E mais do que isso, foi o destinatário da obra mais longa de todo o Novo Testamento, escrita por ninguém menos que o médico Lucas, um dos mais detalhistas e comprometidos autores das Escrituras Sagradas. A primeira vez que encontramos o nome Teófilo está no início do Evangelho de Lucas. Em Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, o autor nos dá informações preciosas, não apenas sobre o destinatário, mas sobre sua motivação e método de escrita. Lucas começa dizendo que muitos já haviam se proposto a compor um relato dos fatos que se cumpriram entre eles. Ou seja, ele reconhece que já existiam outros registros da vida de Jesus. Mas ele quer ir além. Ele afirma ter investigado tudo cuidadosamente desde o princípio, reunindo as informações de testemunhas oculares e servos da palavra. Ele então declara: "A mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de forma ordenada, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído." Essa introdução revela 3 verdades centrais. Primeiro, que Lucas teve acesso direto a fontes confiáveis e testemunhas presenciais dos eventos que narra. Segundo, que seu compromisso era com a exatidão e a ordem lógica dos acontecimentos. E terceiro, talvez o mais importante, que Teófilo já havia sido instruído nas verdades do Evangelho, mas precisava de confirmação, de aprofundamento, de convicção. Isso revela que Teófilo era mais do que um curioso. Ele era alguém que já conhecia a mensagem de Cristo, mas desejava mais. Ele queria ter certeza, e essa certeza só poderia vir através de uma narrativa fundamentada, detalhada e confiável. E foi exatamente isso que Lucas entregou a ele. E a nós. Ao seguir para o segundo volume da obra de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos mais uma referência a Teófilo. Em Atos 1:1, Lucas escreve: "Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera." Essa passagem é fundamental para compreendermos a extensão da obra escrita por Lucas. Ele afirma que o Evangelho tratava de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, mostrando que o livro de Atos não é uma obra isolada, mas uma continuação direta. Ele também nos informa que Jesus, antes de subir aos céus, deu instruções aos apóstolos por meio do Espírito Santo, e então começa a narrar os acontecimentos após a ascensão de Cristo, a escolha de Matias, a descida do Espírito no meio, Pentecostes, os milagres, perseguições, a conversão de Paulo e a expansão do cristianismo pelo Império Romano. Tudo isso continua sendo endereçado a Teófilo. Isso nos mostra que Lucas via nesse homem uma missão. Ele queria garantir que,
Teófilo não apenas conhecesse a história de Jesus, mas compreendesse o impacto que essa história causou na humanidade através da ação dos apóstolos e da igreja nascente. Teófilo era, portanto, mais do que um leitor. Era um interlocutor ativo, alguém com potencial de influência, talvez até um novo convertido que precisava de clareza e base firme para permanecer firme na fé. Mas quem era, afinal, esse homem chamado Teófilo? Os detalhes concretos sobre sua identidade não são revelados nas Escrituras. Contudo, o título excelentíssimo usado por Lucas não era comum. Era um termo reservado a autoridades romanas, como o governador Félix, Atos 23:26, ou o procurador Festo, Atos 26:25. Isso indica que Teófilo possivelmente ocupava uma posição elevada na estrutura política ou judicial do Império Romano. Talvez fosse um magistrado, um administrador de província, ou mesmo um influente patrono das artes e da literatura. Em um contexto histórico, era comum que escritores fossem financiados por figuras abastadas que apoiavam suas pesquisas, e há indícios de que Teófilo poderia ter patrocinado a escrita das obras de Lucas. Isso explicaria o cuidado do autor em dedicar-lhe uma introdução formal e honrosa. Mas há quem diga que o nome Teófilo, que significa literalmente amigo de Deus, pode ter sido um pseudônimo simbólico, representando todo e qualquer crente ou buscador da verdade. Nesse sentido, Lucas estaria escrevendo não a um indivíduo em particular, mas a toda pessoa interessada em conhecer a vida de Jesus e o nascimento da fé cristã. Se isso for verdade, Teófilo somos todos nós. Somos nós quando buscamos a verdade. Somos nós quando queremos ter certeza daquilo em que cremos. Somos nós quando, diante das dúvidas, escolhemos mergulhar fundo nas Escrituras em busca de respostas. Agora, pense no impacto disso. Lucas, um médico, alguém educado, cuidadoso e meticuloso, dedicou anos de sua vida para investigar, registrar e ordenar os fatos mais extraordinários da história humana. E fez isso com a intenção de levar um homem, ou quem sabe toda uma geração, a encontrar a certeza na fé. Ele não escreveu para entreter nem para convencer por emoção. Ele escreveu para instruir, para fortalecer, para edificar. E tudo isso começou com um nome: Teófilo. Aquele que precisava de confirmação. Aquele que, talvez, tivesse dúvidas em seu coração. Aquele que já havia ouvido falar, mas queria ter certeza. Não é essa, muitas vezes, a nossa condição? Conhecemos a mensagem. Já ouvimos falar de Jesus. Mas quando a vida aperta, quando a fé balança, quando as perguntas se agigantam, o que mais desejamos é isso: certeza. E foi por isso que Lucas escreveu. Para que Teófilo, e todos nós, pudéssemos crer, não em histórias inventadas, mas em fatos cuidadosamente investigados, vividos por testemunhas oculares, guiados pelo Espírito Santo e confirmados por sinais e milagres. No final, a figura de Teófilo permanece envolta em mistério, mas sua importância é inegável. Ele foi o destinatário direto de uma das maiores obras da literatura cristã. Sua busca por certeza impulsionou a criação de um dos relatos mais completos sobre a vida de Jesus e os primeiros passos da Igreja. Ele pode ter sido um homem poderoso, um nobre romano, um convertido recente, ou apenas um símbolo de todo aquele que ama a Deus. Mas uma coisa é certa: sua sede por conhecimento verdadeiro deu origem a um legado eterno. Hoje, mais de 2000 anos depois, ainda lemos os escritos de Lucas. Ainda somos tocados por suas palavras. Ainda buscamos a mesma certeza que Teófilo buscava. E isso nos leva a uma pergunta profunda. E se essa história foi escrita para você? E se você for o Teófilo desta geração? Alguém que precisa ir além da superfície. Alguém que já ouviu falar, mas agora deseja ter certeza. Se for esse o caso,
saiba que há uma resposta. Ela está nas páginas da palavra. Ela está nas palavras de Lucas. E, acima de tudo, ela está em Cristo, o Filho de Deus, o Salvador que transforma dúvidas em fé, perguntas em revelação e buscadores em amigos íntimos do próprio Deus.